Pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para vocês, tá? Falando propriamente dos problemas enfrentados aí pelos portugueses e pelos espanhóis, tá? No processo das navegações propriamente, nessa travessia aí do Atlântico, tá? Isso é bem interessante também, pessoal, porque assim, é importante a gente perceber que essas viagens, né? Elas aconteceram há mais de 500 anos atrás, ou seja, é muito tempo. Então, as condições de vida no oceano, num momento como aquele, eram condições extremamente duras, perigosas, geravam medo aí nos marinheiros, né? Geravam medo nos tripulantes, enfim, eram situações bastante tensas. A começar, pessoal, pela falta de produtos alimentares, para que ocorresse, né, para que a viagem ocorresse de uma forma mais ou menos ali digna, né? Mais ou menos ali em que as necessidades básicas fossem sanadas. Então faltava comida. Então existem relatos aí por exemplo, de como que eram feitas aí o armazenamento da comida. Então o armazenamento era feito de uma forma extremamente foi feito de uma forma era feito, né, de uma forma precária. Então, por exemplo, a água que eles embarcavam em grandes tonéis, tá? Imagina aquele barril do Chaves cheios de água. Então, pessoal, o que acontecia? Aquela embalagem, né? Não é igual garrafa PET que hoje, né, a gente veda, dura, sei lá, se você deixar, dura mais de 100 anos ali. Não. Aquilo ali entrava bactéria, né, ali na madeira, certo? A água, depois de um tempo, ela ficava não era ficava imprópria para o consumo. Então as pessoas tomavam muitas vezes aquela água, né, e dava diarreia. A pessoa morria de diarreia, certo? Então morria. Isso era muito comum acontecer. Então a carne, né, o pouco de carne que era embarcado, muitas vezes salgada, tá? Essa carne apodrecia. As frutas duravam pouquíssimo tempo nessas travessias. Então as condições eram condições ruins, né? Então o que os portugueses, os viajantes levavam muitas vezes aí, na maior parte das vezes, era uma espécie de biscoito feito de farinha, farinha e sal. Nem sal se colocava, mas era farinha mesmo, né? Farinha endurecido que durava totalmente desidratado e que durava aí meses, anos aí, certo? Então eles comiam isso, né? A ração que se tinha na época era isso, tá? Então o vinho que era embarcado também, o vinho depois de um tempo a gente sabe, né, que devido ao oxigênio, oxidação, o álcool vira vinagre. Então, imagina lá os tripulantes tomando vinagre. Então, aquilo gerava ali uma intoxicação nas pessoas. Então, ali as condições eram péssimas, tá? E essas pessoas que morriam depois de um tempo eram tacadas no mar, não podia ficar lá no convés, não, tacadas no mar. Não tinha banheiro, um outro detalhe, não tinha banheiro nas embarcações, eram, eram feitas, pessoal, uma espécie assim, de banheiro flutuante, tá? Onde as pessoas iam lá, sentavam, né, e faziam as suas necessidades lá em alto mar. Então, geralmente era assim que acontecia. Fora aí os ratos, né, as baratas, né, que faziam parte ali daquele dia a dia ali do marinheiro, né? Ou seja, eram situações tensas, tá? O único é assim, se embarcava algumas cabras, algumas galinhas, até vacas eram embarcadas junto com essas embarcações, mas só quem tinha direito a essa carne, né, a carne desses animais aí eram os fidalgos, aí eram os comandantes, as pessoas do alto escalão aí que geralmente tinham acesso. A maior parte da população ficava restrita àquele biscoito lá de farinha endurecido, tá? Que eles tomavam ali, comiam com uma pequena porção de vinho. Então era isso, não tinha, né? Então, eu já falei para vocês aí o escorbuto. O escorbuto é uma doença causada pela falta de vitamina C. Então, as gengivas da pessoa, depois de um tempo sem vitamina C, elas começavam a sangrar, né? A sangrar e a pessoa ali perdia muito sangue, né? Com a cicatrização também ela ficava prejudicada por conta de falta de vitaminas e a pessoa às vezes morria de hemorragia. A pessoa era atacada no mar,
E olha que interessante, né? As pessoas aí que ficavam ali, roubavam, né? O que esses bens, esses parcos bens que a pessoa tinha, que a pessoa que morria tinha, entendeu? Então, às vezes, um pouco ali, um pouquinho de ouro, tal, entendeu? Um pouquinho de sal, olha que interessante, né? As especiarias que essa pessoa ganhava, porque cada tripulante ganhava lá uma porção também de especiaria, né? Uma espécie de salário pago em produtos aí, especiarias do Oriente, certo? Então, então foram assim, problemas sérios, né, graves ali, enfrentados, né, por essa tripulação que passava ali por maus lençóis. E quando os portugueses chegam aqui, pessoal, eles se deparam, né, com a variedade de frutas, né, com a variedade de espécies, né, vegetais que eles encontravam aqui, eles ficam loucos, né? Então eles, poxa vida, né? Frutas tropicais, aí o abacaxi, por exemplo, a banana, tá? Muitos portugueses que iam para aquela região né, alguns, né, adentraram aquela região da floresta amazônica, encontraram lá a pimenta malagueta, tá? Inclusive, pessoal, olha que interessante, né? É importante a gente entender Portugal não como um país, tá, pessoal, nesse momento. É importante a gente entender Portugal como um grande império. Então, muito desses produtos tropicais, essas frutas que foram descobertas aqui nessa região, aqui no Brasil, elas passaram a fazer parte aí do dia a dia das embarcações, né, dos tripulantes. Então, se num determinado momento faltava produtos, faltava essas frutas tropicais que causavam uma série de doenças, a partir desse trânsito, né, aqui pelo Brasil, por essas terras, as embarcações passaram a levar essas frutas em grande quantidade, inclusive a pimenta malagueta encontrada ali em regiões da floresta amazônica, tá? E olha que interessante, pessoal, essa pimenta malagueta, ela foi e é bastante usada como tempero para para comida indiana. Então hoje, né, tem até aquele famoso frango Tescala lá, né, que eles fazem lá os indianos, muito comum lá na Tescala, depois eu preciso conferir se esse é o nome, muito comum lá na Inglaterra, é um frango extremamente apimentado, frango apimentado, né? E da onde que vem essa pimenta? Da onde que vinha essa pimenta? Aqui naquele momento, né, no século XVI, da onde que vinha? Aqui da Amazônia, certo? Então os pratos característicos da Índia, a picância, né, ela provinha das pimentas da Amazônia que eram levadas nesse trânsito de mercadorias lá para a região. Olha que interessante, tá? Então existia um intercâmbio aí de produtos envolvendo aí as partes do Império Português, tá? Então é só aí um vídeo aí para a gente realçar um pouco mais a nossa curiosidade com relação a esses processos aí. Tá bom, pessoal? Então agradeço aí a visualização e a gente se vê aí num outro vídeo. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu.